Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje quero falar daquilo que eu acredito que é a fórmula para o crescimento e aqueles que são os ingredientes que influenciam o teu crescimento. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Mas o que é isso da fórmula de crescimento? Para explicar isso é mais fácil pensar naquilo que acontece com os nossos músculos quando fazemos exercício físico. Quando fazemos exercícios, especialmente treinos de hipertrofia, quando estamos a querer que os nossos músculos cresçam, o que acontece depois de um treino intenso é que criamos microfraturas nas fibras musculares. Isto que de uma forma inicial pode não parecer bom, mas é aquilo que tem que acontecer para que os nossos músculos cresçam mais fortes. Durante o processo de recuperação, o nosso corpo vai recuperar estas fibras musculares, tornando-as mais fortes e mais resistentes. Isto é, para que nós consigamos crescer os nossos músculos, precisamos de passar por este ciclo de dano e reparação. Mas como é que isto pode ser aplicado para o nosso crescimento, seja pessoal, seja profissional? Assim como os nossos músculos, as nossas habilidades e a nossa resiliência cresce quando nos desafiamos. Quando nos colocamos em situações desconfortáveis, estamos, de certa forma, a criar microfraturas nas nossas capacidades e na nossa zona de conforto. Estes desafios podem ser difíceis e desconfortáveis e, na verdade, têm que o ser, porque senão não são desafios, mas é aquilo que nos permite crescer. E se precisamos deste componente que é os desafios e este dano, também precisamos da regulação, do equilíbrio. E este equilíbrio e esta regulação pode ser, por exemplo, ter disciplina para manter os bons hábitos que sabemos que nos ajudam a recuperar do que quer que seja que nos estamos a desafiar. Tal como a nutrição e o sono ajudam o nosso corpo a reparar as microfraturas quando estamos a falar dos músculos. Isso significa que o crescimento é um somatório dos ciclos que passamos entre stress e descanso, do somatório entre equilíbrio e desequilíbrio, de somatório entre desregulação e regulação, de somatório entre o desafio e a recuperação. Mas o que é que significa isto, o equilíbrio entre o desafio e a recuperação? É importante perceber que nós precisamos deste equilíbrio e passa a redundância, precisamos do equilíbrio entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Isto é, nós não podemos querer ter 90% de desequilíbrio e 10% de equilíbrio. Nós temos que arranjar qual é o nosso sweet spot, qual é o nosso meio termo entre este equilíbrio e este desequilíbrio. Este ciclo só leva a crescimento se tiver a quantidade ideal, que pode ser diferente para cada um de nós, entre este desafio e esta recuperação. Por isso é tão importante a personalização. E é para aí que, na verdade, todo o mercado está a evoluir. Seja o mercado a nível de exercício físico, seja o mercado de nutrição, seja a parte de medicina e mesmo na área de coaching, aquilo que eu faço com todos os meus clientes é personalizar o plano para determinado objetivo que o cliente tem. A máxima do Henry Ford, que é pode escolher qualquer cor do carro, desde que seja preto, na verdade isto já não se aplica para a maioria das coisas. Mas voltando ao nosso tema, assim que os nossos músculos precisam de descanso para recuperar as microfraturas, a nossa mente também precisa de tempo para assimilar todas as experiências e todas as aprendizagens com essas experiências que advêm desses desafios específicos. Não se trata apenas de nos desafiar constantemente, mas também de reconhecer a importância do descanso e da reflexão. Isto funciona na parte física, como o exemplo que eu dei dos músculos, mas também na parte mental e na parte emocional. Na parte cognitiva, na parte mental, pode ser, por exemplo, a aprendizagem. A maioria dos estudos e dos livros sobre o tema de como aprender mais depressa, todos eles levam às mesmas conclusões. Aprendemos mais quando estudamos 1 hora por dia, 5 vezes por semana, do que 5 horas num dia. Isto porque o nosso cérebro precisa de tempo de descanso para assimilar todo este novo conhecimento. Isto pode ser feito fazendo pequenas pausas ao longo do dia ou então dormindo uma boa noite de sono. Mas o que é que significa este desafio ou esta desregulação ou este desequilíbrio? A desregulação é quando intencionalmente nos colocamos numa zona fora da nossa zona de conforto. Há várias versões deste esquema, que é a chamada lei de Yerkes-Dodson. E se pesquisarem no Google vão encontrar várias imagens deste gráfico, algumas delas sem cores, outras em que a parte da Peak Performance é verde, e tem esta versão em que a parte do Peak Performance é amarelo. Eu escolhi esta versão em que a zona de Peak Performance está amarelo porque é importante aceitar que esta zona vai ser ligeiramente desconfortável. Porque se não for ligeiramente desconfortável, então
estamos na nossa zona de conforto. Eu falo da importância do desconforto para o crescimento no podcast 52, os benefícios do desconforto. Por isso, se não for ligeiramente desafiante, então não nos vai fazer crescer. Mas aqui põe-se a questão de o que é ligeiramente desafiante. É correr 5 km, é correr uma meia maratona, é correr uma maratona, é ler 20 livros no ano, é ler 3 livros no ano, é ir a uma festa e falar no mínimo com uma pessoa, ou é ficar em casa na companhia de nós mesmos, é uma apresentação em público. E aqui a resposta é depende. O desafio pode significar muitas coisas para pessoas diferentes. Isto depende daquilo que é a nossa base, aquilo que nós fazemos normalmente, depende das nossas experiências passadas, depende da nossa percepção daquilo que é uma situação estressante, que é influenciado pelos dois que eu acabei de falar, e que por sua vez vai evoluindo ao longo do tempo, porque ao longo do tempo vamos ter experiências que nos fazem mudar a nossa percepção daquilo que é uma situação estressante. Mas de certa forma, perceber para onde é que queremos ir e perceber quais é que são os passos que podemos ir dando para desbravar o caminho até lá chegar, consoante aquilo que é ligeiramente desafiante, pomos continuamente em situações ligeiramente desafiantes, é um dos passos que é crucial para efetivamente conseguirmos crescer. E aqui preciso de contar algo que eu faço para me desafiar mentalmente, para criar esta destreza mental. No ciclo de crescimento, esta desregulação pode ser uma desregulação física, mental ou emocional. E uma coisa que eu costumo fazer regularmente é desafiar-me mentalmente a pôr-me numa perspectiva que não é aquela que eu inicialmente concordaria. Isto é, tentar defender uma opinião que é oposta da minha. Isto para me desafiar a pensar quais é que poderiam ser as razões que a outra pessoa teria para pensar daquela determinada forma. E isto faz com que muitas vezes me surpreenda e acabe por perceber melhor a perspectiva de outra pessoa ou até passar a concordar com a opinião dessa pessoa. Claro que isto gasta energia, porque tenho que procurar novas razões diferentes daquelas que são as que eu tinha porque tinha uma opinião diferente. E aí entra a importância da regulação no ciclo de crescimento. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos, podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Mas o que é isto da recuperação, regulação ou equilíbrio? Regulação é quando mantemos os nossos hábitos, as nossas rotinas, que sabemos que são benéficas para nós. É aquela disciplina do dia-a-dia que nos mantém no caminho certo. É disciplina de comer bem, mesmo quando temos um dia estressante no nosso trabalho. É disciplina de dormir bem, principalmente quando tivermos um dia cansativo de exercício físico ou no trabalho. Já descobriste o poder secreto da regulação e da recuperação? Deixa-me contar-te uma transformação minha quando comecei a dar importância a esta recuperação. Quando eu mudei a minha rotina de corrida para correr sempre a mesma distância, à mesma velocidade, para ter treinos diferenciados em que tenho uma corrida mais rápida de séries, uma corrida num ritmo, normal e uma corrida mais lenta, a chamada corrida de recuperação, eu vi a minha performance na corrida a aumentar muito. Não é provavelmente que seja uma atleta de corrida, mas consigo ver claramente uma evolução desde que alterei a maneira como treino. Isto implicou, em vez de ter dias sempre iguais a nível de corrida, passei a ter dias muito intensos, treinos de séries, e passei a ter dias de recuperação. E aqui foi muito importante eu, de certa forma, largar o meu ego para correr devagar. Não sou a única, de certeza, que sente que às vezes é um bocado entediante correr de forma muito lenta. Obviamente aqui o lento é subjetivo, mas o lento, a minha percepção de lento, perde-se aquela sensação de darmos uma palmadinha nas costas porque estamos a correr rápido, ou aquela adrenalina por estar sempre no nosso limite. Se pensarmos, por exemplo, no mundo do trabalho, se calhar depois de completar um projeto que foi altamente desafiante, pode ser um bocado aborrecido, nós temos que fazer toda a parte burocrática de refletir sobre o que é que correu bem e fazer o relatório sobre esse projeto, porque o estímulo vai ser muito diferente. Mas é exatamente isso, essa reflexão e essa pausa, que nos vai fazer ser melhor nos próximos projetos ou nas próximas corridas. E esta mudança de perspectiva é crucial. A
aprender a valorizar esta recuperação e esta regulação é, de certa forma, um jogo de paciência e, ao mesmo tempo, humildade. Outra coisa que eu acho que é importante falar são os ingredientes desta fórmula de crescimento. 4 coisas para ter atenção no ciclo de crescimento. Quais são os 4 ingredientes da fórmula de crescimento? Primeiro temos os hábitos. Os hábitos são as ações que fazemos diariamente e que moldam quem nós somos. Quais são os hábitos que são a tua base? Queres que façam parte do teu momento de regulação? Quais são os hábitos que te queres desafiar? Em seguida vêm os pensamentos. A maneira que pensamos influencia diretamente as nossas ações. Quais são os pensamentos, as crenças ou os valores? Queres que seja a tua segurança? Queres que esteja na parte de equilíbrio, na parte de regulação, na parte de recuperação? Quais são os pensamentos que queres desafiar? Seja porque já não te servem, seja simplesmente porque queres desafiar a ver se podes arranjar pensamentos que te sirvam mais. Quais são os pensamentos que te fazem ficar preso no medo? Quais são os pensamentos que te fazem avançar desse medo para a coragem? O terceiro ponto é o ambiente. O ambiente externo é crucial. Estar num ambiente que nos apoia, mas ao mesmo tempo desafia, é fundamental para conseguirmos crescer. O teu ambiente, seja a nível de pessoas, lugares que frequentas ou o teu ambiente em casa, te levam a crescer na direção que tu queres. E o último ingrediente é aquele que todos nós sabemos que existe, muitos de nós esquecemos-nos de agradecer por ele existir e muitos de nós focam-se demasiado quando ele não está a nosso favor. Estou a falar da sorte, porque no ciclo de crescimento há sempre um fator de sorte ou azar. A sorte ou azar vai influenciar o atingir ou não dos objetivos. Nós podemos crescer independentemente de atingirmos ou não os nossos objetivos, e normalmente acontece, mas a sorte ou o azar pode ter um impacto no atingir ou não os objetivos. Embora não possamos controlá-la, podemos tentar estar preparados para quando ela aparecer. Podemos tentar estar atentos e aproveitar os sinais do universo para quando esta sorte aparece e agarrar, de certa forma, estas oportunidades. Aproveitar esta sorte para nos fazer crescer. Chegamos ao fim de mais um podcast Supera-se. Até ao próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.